Olá a todos. Nós vamos começar a discutir um pouco essa semana sobre o software modelos, atrelado ao ensino de funções, discutindo um pouquinho sobre as potencialidades e limitações de modelos, né, e também atrelando o software à exploração de representações semióticas das funções. Então, nós vamos ver aqui, primeiro, onde é que nós podemos encontrar o software Modelos para download, né? O Modelos ele é um software que trabalha com modelagem matemática essencialmente, né? Uma modelagem matemática por meio de simulações, né? Onde a gente pode utilizar as suas ferramentas para construir simulações que ilustrem algumas situações, problemas envolvendo funções, né? E ele é um software gratuito que está disponível nesse site aqui, certo? Onde vocês podem acessar e podem baixar modelos. Clicando aqui na aba de baixar, nós podemos ver as opções de download, né, para diversos sistemas operacionais disponíveis. Né? Para quem utiliza o Windows, você pode optar por baixar aqui essa versão que nós vamos utilizar, né, o modelo X 0.4, certo? Nós vamos utilizar essa versão para trabalhar, já que eu encontrei algumas limitações nessa versão X 0.5, a gente vai utilizar essa versão aqui, certo? Então vocês podem escolher de acordo com o computador de vocês, se é 64 bits ou 32 bits, né? E vocês podem estar observando isso aqui nas configurações do sistema do computador de vocês. Vocês podem ver aqui no painel de controle, certo? Deixa eu acessar aqui. Então, aqui no painel de controle, na opção Sistema e Segurança, Sistema, você pode observar aqui se o seu computador ele é de 64, certo? Ou ele é de 32. Essa informação ela vai estar disponível aqui, 64 bits, tá vendo? Então, voltando para o software modelos, vocês vão fazer o download e vão baixar esse instalador, né? Clicando nele, ele vai executar basicamente a instalação por si mesmo, né? Ele vai pedir para você seguir alguns passos na instalação. É bem simples de instalar, não tem mistério nenhum, certo? E o software ele vai estar disponível aí no computador de vocês, certo? Vai pedir acesso e você dando o acesso, você vai optar por cancelar uma versão que já existe no seu computador ou é, é, instalar essa versão, mesmo que você já tenha uma versão nova do Modelos, certo? Então quando você clica aqui, ele vai pedir para você instalar, tá vendo? Esse aqui é porque o meu computador ele já tem, certo? Ele já tem o Modelos, então eu não vou prosseguir, mas vocês podem seguir o processo que é muito simples, certo? Qualquer dúvida a gente pode discutir no fórum ou no meio das mensagens da plataforma. Então, a interface do Modelos ela é um pouco diferente dos outros softwares que a gente trabalha com função, certo? Já que ele é um software para modelagem, trabalha com simulações, né? Ele tem várias opções que os outros softwares, como o GeoGebra, que é um software de geometria dinâmica, e o Implot, que é um software específico para função, eles não têm, né? Então, para que você possa ver como é a interface, inicialmente você tem as opções que basicamente todo software possui, né, de abrir um documento, de criar um novo documento, de salvar o documento, salvar como documento. Né? E essa opção aqui é para que você mude a interface do modelo. Você pode mudar a cor do modelo que você quer utilizar, certo? Aí você pode optar entre várias. Você pode optar entre a língua que você quer trabalhar, no nosso caso português do Brasil, certo? Você pode optar a quantidade de casas decimais que você quer trabalhar, se você quer trabalhar a medida em graus ou radianos, enfim.
e várias outras funções, né? O modelos, aqui na aba de variável independente, né, no modelos, você vai ter que escolher a variável independente que você está trabalhando e que você denominar, porque nesse caso aqui do modelos, como ele é um software desenvolvido para trabalhar com modelos físicos, essencialmente a variável independente na física é o tempo, né, das funções que você trabalha na física é o tempo. Então, por isso que a variável que está representada aqui inicialmente no software a variável t, que você pode alterar para qualquer outra variável que você queira utilizar, x, m, enfim, qualquer uma que você denominar no modelo matemático. Aqui você define o valor máximo e o valor mínimo que você quer trabalhar na sua variável, né? Se você quer colocar um valor mínimo de 10, máximo de 20, mínimo de 1, máximo de 10, você que define. E aqui o passo é a velocidade a qual a sua simulação ela vai ser gerada, né? Quanto menor você colocar o passo, mais lenta vai ficar a velocidade da sua simulação. Quanto maior for o passo, mais rápido vai ser a velocidade da sua simulação, certo? Que na variável do modelo é onde você define o que você quer construir, na aba de modelo, onde você quer o que você quer construir com o modelo matemático, que em geral são as expressões, as representações algébricas que a gente insere aqui, certo? No modelo matemático, e você pode trabalhar com elas. Vou colocar uma função vou colocar um y em função de x, certo? Vou mudar minha variável independente, como eu falei, para x, porque aqui está t, certo? Então a variável que eu quero que mude é x. Vou botar um valor aqui de máximo, mínimo de 1, máximo de 10, certo? Para a gente poder trabalhar. E quando você pede para interpretar o modelo, ele vai aparecer vai aparecer uma opção aqui de modelo ok. Ele vai dizer se o seu modelo ele está completo. Caso o seu modelo não esteja completo, esteja faltando alguma coisa, então ele vai aparecer essa mensagem que o modelo contém erros, né? Porque a expressão ela não está completa, certo? Então você pode optar, né, a partir do modelo. Aí você vai ter aqui a opção de gráfico, né, que você quer representar no gráfico. Só que o modelo ele não vem com uma escala pré-definida, uma escala comum e que seja perceptível ao que você quer observar. Então, quando você clica na opção de alta escala, ele vai dar a melhor opção de escala aqui para o seu gráfico, certo? As variáveis vão estar aqui, você pode definir as cores que elas vão ser projetadas, certo? Colocar aqui em vermelho. Você pode definir a espessura da cor que você quer observar, certo? Você pode colocar a visualização do ponto, né, onde você encontra, onde você tem a correspondência da variável x com o f de x, certo? Enfim, na tabela também você pode observar os valores que você quiser. Aqui a gente só tem y e x, mas a gente vai ver um exemplo onde a gente pode encontrar outros tipos de valores, né, que você pode representar aqui na tabela. E você tem a animação que você pode gerar a partir do que você construiu, certo? A partir do que você construiu. Então vou escolher aqui, geralmente você escolhe uma partícula, né, onde você tem vários exemplos de desenhos que você pode utilizar para ilustrar, certo? E aqui, para essa partícula, veja que nas variáveis, né, x e y, estou atrelado um valor numérico. Então se eu mando modelos dar o play aqui para que ele comece a simular, a sua partícula ela não vai se mover, né? Ela não vai se mover. Por que ela não vai se mover? Porque a sua partícula ela não está associada ao valor a nenhuma coordenada, né? A nenhum valor que está estabelecido aqui no seu modelo matemático. Ele está como valor numérico, certo? Então você veja que o gráfico ele é gerado, mas você vê que a variável, a partícula ela não sai do lugar. A tabela está atrelada ao modelo, então para cada valor de x você tem um y, certo? Definido, né? Aqui eu coloquei uma função identidade, certo? Então você tem aqui valores definidos de x e y, certo? E você tem a ilustração gráfica. No entanto, a partícula aqui, se você associar o valor de x e o valor de y a ela, né, a partir de agora,
Você não precisa colocar autoescala, porque a escala já vai estar definida, ele já está em autoescala, tá vendo? Ou seja, quando x é 1, né? Y é 1, você tem um valor aqui já definido, certo? Então, quando você dá o play agora, a sua partícula ela vai se mover de acordo com o seu gráfico, certo? Até chegar no valor máximo estabelecido. Se eu colocar aqui um passo diferente, vou colocar aqui um valor mínimo de 4, valor máximo de 20. Então eu vou ver o que é que eu vou conseguir. Duas vezes o sinal de multiplicação é o asterisco, certo? Então eu vou conseguir ver como é que essa partícula ela vai se mover ao longo do que o gráfico se move. Ela começa a gerar uma pequena linha aqui, de acordo com os valores que você já tem, certo? A gente pode ver. E aí você pode escolher, posso dar pausa aqui para a simulação parar, né, se eu quiser que ela pare, e posso voltar nesse botão aqui ao inicial, certo? Posso resetar a minha simulação, então ela volta tudo ao começo, certo? Se eu mudar, posso mudar a partícula? Posso mudar a partícula para o que eu quiser, certo? Para qualquer coisa que eu quiser. Então eu vou colocar aqui um avião. Ele vai subindo, quando dá o play, ele vai, se você quiser parar, voltar lentamente, certo? Adiantar lentamente, você também pode, certo? Vai alterar sua tabela e seu gráfico lentamente. Ou se você quiser dar o play de novo e deixar ele seguir, certo? Então você tem várias opções para trabalhar com a animação, certo? No modelos, né? E para que a gente possa ver melhor como é que o modelo funciona, né? Além desses outros quesitos que eu mostrei aqui, né? No fator da animação você pode também ver vários outros exemplos, né? Aqui a gente tem indicador de nível, você tem a caneta, então para cada tipo de situação você tem um tipo de objeto diferente que você pode modelar, certo? Você pode inserir imagem aqui, você pode procurar uma imagem no seu arquivo e inserir, certo? Você pode inserir notas nessa aba, certo? Então você tem aqui 4 tipos de representações distintas. Você tem a representação escrita em linguagem natural, você tem a representação tabular, você tem a representação gráfica e você tem a representação em modelo matemático. A opção de notas já vai que você insira qualquer texto que você queira, qualquer coisa que você queira inserir aqui, qualquer texto. Se você quiser inserir a situação que você está trabalhando, você também pode, certo? Aqui você tem as propriedades do objeto que está sendo simulado, né? No caso o avião, né? Enfim, você tem várias outras opções. Então, vou mostrar para vocês uma situação, certo? Uma situação que a gente tem aqui, ok? Onde você tem a velocidade de duas pessoas que estão se movendo, né? E aqui é uma situação física, também mais modelada por um fenômeno matemático. Pode ver que aqui a gente tem função, aqui a gente tem as funções já definidas. Então, para cada partícula, eu vou apagar isso aqui, certo? Porque eu tenho mais de uma partícula aqui. Vou resetar. Então, para cada situação aqui, você tem uma função, certo? Eu tenho aqui Marta, tenho o espaço inicial, a velocidade de Marta, certo? Tenho aqui o espaço inicial de Pedro e a velocidade de Pedro. E tenho a função que define esse modelo, essa simulação. Então, para que você possa observar essa situação, vou trazer aqui a situação que ilustra o problema que a gente está ilustrando, certo? Que é de um artigo que
sobre modelagem matemática com a física, né, usando o software modelos. Então aqui a gente tem o exemplo de Marta e Pedro, né? A seguir, apresenta-se uma questão da primeira fase do vestibular da FUVEST. Então, uma questão do vestibular, uma questão recorrente, certo? Na educação básica, né? Que representa um fenômeno físico, mas esse é um artigo de um encontro de educação matemática, certo? Depois eu passo a referência para vocês. E aqui a gente tem uma questão. Marta e Pedro combinaram de encontrar-se em um certo ponto de uma autoestrada plana para seguirem viagem juntos. Marta, ao passar pelo marco zero da estrada, constatou que, mantendo a velocidade média de 80 quilômetros por hora, chegaria na hora certa ao ponto do encontro combinado. No entanto, quando ela já estava no marco do quilômetro 10, ficou sabendo que Pedro tinha se atrasado e só então estava passando pelo marco zero, pretendendo continuar sua viagem a uma velocidade média de 100 quilômetros por hora. Mantendo essas velocidades, seria possível que os dois amigos se encontrassem próximos ao marco da estrada com indicação de. Então aqui você tem as opções, né, para você escolher, e aqui você tem as informações do problema, né? Então, com a leitura da questão, você pode obter as seguintes informações. Marta segue uma velocidade média de 80 quilômetros. Então você tem a velocidade de Marta. No marco 10, Marta percebeu que Pedro, no marco 0, estes marcos são posições iniciais, para Marta 10 km e para Pedro 0 km. Pedro segue com a velocidade média de 100 km. Então, tanto Pedro como Marta estão percorrendo a estrada com velocidades constantes, ou seja, trata-se de um movimento uniforme. Denota-se as variáveis e constantes por. Então, você tem o SM, posição final de Marta, né? Você tem a posição final de Marta, você tem a posição inicial de Marta, você tem a velocidade média de Marta. E você tem o tempo, né, que é a variável independente na física. Você tem aqui a velocidade de Pedro, você tem a posição inicial de Pedro, você tem a posição final de Pedro, onde você pode utilizar todas essas informações para construir o seu modelo, que foi o que a gente fez aqui. Pegando a equação do movimento uniforme, você pode inserir aqui no modelo matemático, né, e depois trabalhar com as simulações. O que é que a gente associou às coordenadas, certo? A posição de Marta, a gente associa a variável x para que ela ande vou até mudar a cor, certo? De cinzento eu vou colocar para vermelho, a velocidade de Marta, e vou colocar o espaço percorrido por Marta, desculpe, e em azul o espaço percorrido por Pedro. Então, quando a gente manda a simulação ser gerada, você vê, é possível ver a que ponto de encontro eles vão chegar. Então eu vou parar aqui, certo? Porque eu quero ver lentamente aqui onde é que eles vão se encontrar, certo? Então eu vou pedir para a simulação ela ir mais adiante, eu retroceder, então eu vou por aqui. Eu pausei aqui, ela não vai mais, certo? Eu vou gerar de novo. Opa, houve encontro? Não. Opa, o encontro já foi. Em que ponto eles se encontraram, né? Então, onde foi que eles se encontraram? Tá, que dá pra gente perceber ou não? Ou esse encontro ainda não foi definido? Não foi definido ainda, agora sim. Então, a gente pode ver aqui que em 50, né, ou seja, no quilômetro 50 é o quilômetro que eles se encontram. Pela tabela a gente pode ver, né, melhor. Pela tabela a gente pode ver melhor como é em que ponto eles se encontram. Né? Pela simulação a gente também poderia ver parando essa partícula, né, voltando. Então aqui a gente tem como ver no gráfico direitinho onde é que eles se encontram, e tem como ver na simulação e tem como ver na tabela. Então aqui a gente tem várias situações, várias representações que a gente pode ver e como é que o modelo funciona, certo? Então a gente vai analisar, vocês vão explorar um pouquinho, certo? Essa atividade com modelos, certo? Eu vou deixar ela disponível para vocês mexerem um pouquinho e dar uma explorada, mudar um pouquinho as variáveis, mudar a funcionalidade de cada ferramenta dessa, de cada situação. Então vocês podem ver melhor como é que ela vai estar disposta, e vou inserir também uma atividade para que vocês construam, né? A gente construiu essa situação, então vocês vão construir outra situação, ok? Então vamos lá.
partir dessa atividade, a gente vai explorar algumas situações, certo? Que eu quero que vocês estudem durante as semanas seguintes, né? Uma delas é explorar as ferramentas de modelos, né? Já que eu mostrei como é que o software funciona, algumas funcionalidades dele. Depois vocês vão construir uma simulação a partir de uma situação problema, né? Então vocês vão procurar uma situação, problema, certo? De qualquer função que você desejar, certo? E vai tentar construir ela no modelos, certo? Vai tentar construir ela no modelos. Para construir essa situação, para cada tipo de situação, você vai ter as ferramentas aqui que você pode disponibilizar. Então você tem aqui a potência que você pode utilizar para ilustrar expoentes aqui no software. Então você pode colocar um expoente 2 se você quiser, né? Você tem a opção da raiz, que você pode utilizar uma raiz quadrada para colocar ou uma raiz enésima. E você tem também outras opções de expressões matemáticas, como a variação, a taxa de variação ou a derivada, né? O índice, você tem aqui uma função de várias sentenças e você tem constantes importantes na matemática, como o π e como a variável exponencial. Então, a partir dessas ferramentas daqui que você tem disponíveis, você pode fazer várias construções que você desejar, né? Depois dessa construção dessa situação, a gente vai fazer uma discussão sobre as potencialidades e limitações de modelos para o ensino de função, né? Em que sentido o modelos, até que ponto ele é uma ferramenta interessante para ensinar função e até que ponto ele tem uma certa limitação para trabalhar com função. E a partir disso daí, também vamos discutir um pouquinho sobre as representações semióticas das funções e a relevância das representações no processo de aprendizagem das funções. Por que é importante a questão representacional quando a gente está aprendendo função, certo? Então vamos discutir um pouquinho sobre isso no fórum, né? A gente vai discutir um pouquinho sobre isso no fórum, mas a partir de outra semana. A partir dessa semana eu vou deixar a atividade de escrita que eu quero que vocês façam. Eu vou deixar o modelo para que vocês possam trabalhar, né? Vou deixar esse exemplo lá na plataforma e vou colocar também uma tarefa, que é onde vocês vão ter que inserir as simulações que vocês forem construindo. Lembrem que cada simulação que vocês construírem, vocês têm que colocar a situação problema aqui na opção de notas, certo? Descrevam a situação problema e descrevam a referência de onde vocês estão tirando a situação. Se for uma situação de sua autoria, né, um problema que você construiu, então você pode colocar que foi um problema do autor, né, inserido pelo próprio autor, certo? Para dizer de onde é que vocês estão tirando isso aí. Então eu vou deixar tudo isso lá disponível, então até por essa semana. É só isso, eu só queria mostrar para vocês como é que funciona o software e deixar um exemplo de como vocês podem construir o modelos, brincar um pouquinho com modelos e construir algumas coisas interessantes para ensinar funções, certo? Então espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, vou deixar um espaço de discussão para vocês tirarem dúvidas durante a semana, ok? E estou também aberto a questões inseridas na aba de mensagens.